Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Diamond Power. Ainda continuando aqui no assunto de pixel art, né? Eu espero que a gente sempre tenha temas sobre pixel art para falar aqui nesse podcast, porque como a gente está buscando trabalhar com um tema muito específico, que é pixel art, acaba sendo um pouco difícil sempre ter temas para falar sobre, porque é um assunto que talvez não seja um pouco mais difícil de ampliar ele. Mas enfim, vamos sempre explorar alguma coisa interessante aí sobre pixel art para quem gosta desse estilo, dessa técnica de artes visuais. E hoje eu quero trazer um assunto bem interessante que você já viu aí e que muitas pessoas, muitos artistas têm essa dúvida, que é uma forma de você ter uma renda extra ou até mesmo começar a ter uma renda para quem ainda não ganha dinheiro com a pixel art. E essa forma de você ganhar esse dinheiro a mais ou começar é através da venda de assets em pixel art. Primeiro vamos entender o que é asset para quem está começando. Asset nada mais é do que um recurso que você pode utilizar para alguma coisa. Geralmente assets em pixel art costumam ser utilizados para jogos. Então tudo que envolve gráfico de jogo em pixel art a gente chama de assets, que é um recurso, um ativo que se utiliza dentro de um jogo. Tudo que se tem dentro de um jogo, uma música, um efeito sonoro, um modelo 3D ou qualquer coisa, é um asset, é um ativo. E os gráficos também é um ativo. E você pode criar gráficos para você poder vender na internet. Só que aqui eu não falo de você ser contratado para fazer alguma coisa. Eu me refiro a você criar algo que você faz uma vez e você vai vender mais de uma vez. E aí eu vou abordar um pouco mais nesse assunto. Então beleza, muita gente aí que é da área da pixel art tem algumas vezes tem dificuldade em começar a ganhar dinheiro com isso, porque começar a ganhar dinheiro com qualquer coisa que seja não é fácil, não é exclusivo da área artística, da área de games ou qualquer outra área em específico. Qualquer área é difícil você começar. Tem áreas que é mais fácil, né? Se você abre um supermercado, uma padaria, eu acredito que seja mais fácil do que você trabalhar com arte, né? De uma forma geral, com games e tal. Mas, enfim, eu quero que você entenda, antes da gente começar a entrar mais aprofundadamente nesse assunto de venda de assets, o que é renda ativa e o que é renda passiva. Renda ativa é aquela renda em que você precisa trabalhar para ganhar ela. Ou seja, você vende a sua força de trabalho e aquele tempo de trabalho que você trabalhou, você ganha por ele. É uma renda ativa. Você tem que estar trabalhando para você estar ganhando. Isso é uma renda ativa. Então, por exemplo, quando você trabalha numa empresa e recebe um salário, é uma renda ativa, porque você precisa trabalhar para essa empresa, precisa estar lá todo dia, batendo ponto, executando suas tarefas. Se você é um freelancer ou trabalha ou tem um estúdio de arte, você também precisa trabalhar, precisa executar projetos para ganhar dinheiro. Se você não está executando nenhum projeto, você não está ganhando dinheiro. Então, a renda ativa é toda renda que você precisa estar ali em atividade
para você ter ela. E existe também a renda passiva. A renda passiva é uma renda em que você não precisa estar trabalhando para ganhar ela. Ou porque você comprou algo, investiu em algo e aquilo te gera dinheiro de forma constante, ou porque você trabalhou uma vez, produziu algo e aquele algo te gera renda sem a necessidade de você estar trabalhando. Por exemplo, quando você compra uma ação numa empresa e você recebe os dividendos, por exemplo, geralmente no final do ano, isso é uma renda passiva, ou quando você investe em alguma coisa e aquilo te gera um dinheiro. Isso é uma renda passiva. É um investimento, você não tem que estar trabalhando para ganhar. Você precisou fazer algo uma vez e aquilo te gera retorno. Se você tem uma casa de aluguel, um carro de aluguel, ou aluga alguma coisa, uma ferramenta, isso também é uma renda passiva. Você não precisa trabalhar, você só precisa... É claro, dependendo do aluguel, você precisa estar trabalhando, né? Se você tem uma locadora ou alguma coisa do tipo. Mas uma casa, por exemplo, você não tem que trabalhar para ganhar o dinheiro daquele aluguel. Você comprou um imóvel, você aluga e a pessoa te paga e você recebe mensalmente aquele dinheiro. Você produziu algo, por exemplo, você criou um jogo, você colocou ele para vender, você trabalhou para criar, mas a partir do momento que você criou, ele vai vender permanentemente, constantemente. É uma renda passiva. Ou seja, renda passiva é aquele dinheiro que entra sem você estar trabalhando diretamente para ganhar aquele dinheiro. E por que é interessante você investir em renda passiva como artista? Não só como, na verdade, qualquer área você pode buscar encontrar uma forma de ganhar dinheiro com renda passiva. E por que isso é interessante? Porque você produz algo uma única vez, que você pode produzir no final de semana, nos seus horários livres, e você vende aquilo de forma constante e permanente. Você pode transformar essa renda passiva na sua renda principal e você conseguir ter ali uma qualidade de vida em que você consiga ter mais tempo e conseguir viver daquela renda passiva. Não é fácil viver de renda passiva. Já deixo aqui explicado de antemão que é um caminho difícil, é um caminho árduo e que leva tempo. Porque é o seguinte, renda passiva, na maioria das vezes, não é muita renda, não é muita coisa. Tem gente que consegue criar uma renda passiva robusta a ponto de conseguir viver ou ter uma renda extra muito expressiva, mas a maioria dos casos vai ser um dinheiro que vai entrar ali de vez em quando, que às vezes só vai fazer diferença no final de um ano, mas já é alguma coisa. Mas o interessante da renda passiva é que ela seja, na maioria das vezes, é que ela vai ser uma renda extra, não a sua renda principal. Pode se tornar renda principal, mas na maioria das vezes vai ser uma renda extra mesmo. E por que você deve fazer isso? Olha, se você está começando, principalmente, ter um dinheiro, nem que seja pouco, entrando ali no seu orçamento, é algo que vai ser bom para te estimular. Mas você também não deve ficar muito animado achando que você vai conseguir viver dessa renda passiva, porque na maioria das vezes não vai. Vai ser uma renda extra, mas que vai te ajudar, vai te dar um ânimo, te dar um gás ali para você poder começar a sua carreira. Outra coisa interessante para quem está começando a produzir assets para renda passiva
é que você começa a criar portfólio esse para fins profissionais, para fins mercadológicos. Não é uma coisa que você fez somente para teste, é algo que você fez para vender com uma qualidade que você considera profissional, que tem ali uma certa qualidade para você poder estar vendendo aquilo. Então isso acaba servindo também de portfólio, esses elementos que você pode criar para a sua renda passiva. Outro ponto interessante é que você pode trabalhar, ter o seu trabalho normal, seja com alguma coisa que não tem nada a ver com pixel art ou arte de forma geral, ou pode ter a ver com arte, você pode ser um artista freelancer ou um artista contratado de uma empresa e ter ali a sua renda passiva, que é um dinheiro a mais para complementar a sua renda, que é algo que você criou, que vai te servir para portfólio e você ainda vai vender aquilo e vai ganhar dinheiro ali aos poucos. Às vezes um mês você vende, outro mês você vende, mas às vezes no final do ano você acaba tendo um dinheirinho ali a mais que pode te ajudar em alguma coisa. Você pode, por exemplo, comprar uma mesa digitalizadora melhor, fazer um upgrade no seu computador para ele ficar mais robusto, né, mais potente. Você pode, sei lá, pagar um IPVA, um IPTU, que sempre assombram a maioria dos brasileiros ali no início do ano. Ou até mesmo pode comprar alguma coisa para você, um presente de final de ano, ou tirar umas férias, pagar uma viagem, tudo vai depender do quanto que você vai gerar com essa renda passiva. Quanto mais fontes de renda passiva você tiver, melhor, porque se você, sei lá, faz uma venda de renda passiva por mês. Se você tiver várias fontes vendendo, digamos assim, uma unidade, né, uma cópia por mês, e você tem vários, então você vai aumentando a sua renda. Então, isso é interessante por causa disso. Você trabalha uma vez e aquilo vai te rendendo dinheiro. E uma das formas que o artista de pixel art tem para fazer essas vendas, né, essa renda passiva, é a venda de assets na internet, que são recursos gráficos que você vende para quem precisa criar um jogo ou criar um projeto, mas não tem dinheiro para contratar um artista. Quem que geralmente compra assets? Geralmente é quem está fazendo um jogo numa equipe pequena ou sozinho e gostou daquele seu asset e quer utilizar ele no jogo. Então ela vai comprar aquele recurso, que pode ser um tileset, pode ser um personagem, pode ser uma base de personagem, pode ser uma textura, pode ser o que for, e ela vai utilizar aquilo dentro do projeto dela. Na maioria das vezes, no caso da pixel art, vai ser jogos. Mas tem pessoas que vendem, por exemplo, assets em 3D. Eu mesmo já vendi, tenho alguns assets à venda em 3D e que as pessoas compram, seja para jogos, seja para projetos arquitetônicos, animação, etc. Várias finalidades diferentes que a pessoa pode utilizar. Uma coisa interessante sobre assets é que geralmente as pessoas compram assets que fiquem mais, digamos, escondidos dentro do jogo. Por exemplo, ninguém vai comprar um personagem principal, um personagem para ser o protagonista do jogo. Por quê? Um asset, você faz ele para vender uma vez, para vender várias vezes para várias pessoas diferentes. Isso quer dizer que aquele mesmo asset ele vai poder ser encontrado em vários jogos diferentes.
Logo, se o seu asset for para algo muito marcante, como por exemplo, protagonista de um jogo, pode ser que aquele protagonista esteja em vários jogos, e aí não é interessante. Imagina você começar a jogar outros jogos e ver que tem o mesmo personagem, o mesmo desenho em jogos diferentes. Não é muito legal. Então, geralmente, assets que são muito visíveis para o jogador, muito característicos, eles são mais difíceis de vender porque ninguém vai querer comprar um personagem para colocar como personagem principal do jogo, porque isso vai dar muito na cara que foi algo comprado. Geralmente as pessoas preferem comprar assets que sejam mais sutis e que meio que vão se mesclar no jogo a ponto de que ninguém vai nem reparar se ela ver aquilo em um outro jogo. Então, geralmente assets para venda tem que ser algo mais genérico mesmo. Então, geralmente, quais são os tipos de assets que funcionam bem para algo mais genérico? Pode ser uma interface, por exemplo, caixas de menu, botões. Você pode fazer um kit com diferentes modelos de botões, botões de cristal, botões de metal, botões de madeira, etc. Botões que simulam teclas do teclado, botões do joystick, por aí vai. Então, diversos recursos para interface. Você pode fazer, por exemplo, tileset e backgrounds mais genéricos, como por exemplo nuvens, fundos de céu, fundos de montanha mais genéricos e por aí vai. Tilesets diversos. Você pode fazer bases para personagem, por exemplo, a gente encontra algumas bases que é só o personagem, só que é ele só na pele, né? Sem roupa, sem cabelo, sem nada. Só o personagem sem roupa, sem caracterização. E tem pessoas que compram assets assim, de base de personagem, animados, porque elas compram aquilo e depois desenham um personagem por cima. Coloca a roupa que elas querem, coloca o cabelo que quer. E aquilo vai servir mais mesmo como uma base para a pessoa, para poder agilizar o processo de animação. Então, base de personagens também é algo interessante, porque para quem compra, agiliza muito. Às vezes a pessoa está fazendo um jogo isométrico e que tem muitas animações complexas, você pode fazer bases de personagens isométricos, dele caminhando em várias direções, atacando, correndo, pulando, executando dash, cambalhota, ou seja, bastante tipo de animação diferente, e vender essas bases para quem precisa fazer um jogo isométrico, mas não está com tanto tempo de fazer todas as animações. Ela vai comprar aquela base, vai editar e desenhar o personagem por cima. Então é muito importante, já entra até num outro tópico, de que esses assets precisam ser o mais editáveis possível. Como assim? A pessoa, muitas vezes ela quer comprar aquele asset, mas ela quer editar, não quer usar aquilo ali direto do jeito que tá, para ficar muito genérico ou parecido com algum outro jogo que ela possa encontrar. Ela quer aquilo, mas ela quer poder editar com uma certa facilidade. Então, todos os assets que você cria para vender, você tem que deixar margem para que a pessoa possa editar com facilidade. Aí você pode criar versões diferentes. Por exemplo, você pode criar uma versão do seu asset que ela já é completa, a imagem prontinha, e você pode criar também uma outra versão e vender num pacote só do asset editável. Por exemplo, no arquivo do EasyPrite com tudo separado em camadas. Aí você, sei lá, suponha que seja um botão. Aí o botão tem o texto play.
e tem o fundo. Mas se a pessoa quiser editar somente a cor do texto ou mudar o texto, você tem que deixar essa possibilidade fácil. Então você deixa os sprites em PNG para quem já quer pegar aquilo e usar sem editar. Quem não entende de pixel art já quer aquilo pronto e já quer só colocar no jogo e utilizar. Então já vai estar ali em PNG, tudo organizadinho, separado, organizado por pasta. Mas para quem já quer editar, você deixa o arquivo EasySprite tudo em camada separado, o fundo do botão, a parte de detalhe e o texto. Se a pessoa quiser mudar, por exemplo, somente a cor do fundo, ela muda. Se ela quer mudar alguns detalhes, ela consegue mudar esses detalhes. Se ela quiser mudar o texto, somente o texto, ela consegue mudar o texto. Ou seja, tudo facilitado para que a pessoa possa editar. Se você vai fazer um asset de um pack de árvore, você pode, por exemplo, criar os galhos, todos separados, o tronco, e numa outra camada você cria os galhos, e em outras camadas você vai criando ali conjuntos de folhagem, por exemplo, blocos de folhagem em camadas separadas. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu gostei dessa árvore, mas eu quero fazer ela diferente. Eu quero colocar o galho mais... Eu quero, por exemplo, tirar as folhas. Aí ela vai lá, oculta as camadas de folha. Ou então ela quer fazer um pouco diferente. Ela quer puxar um bloco de folhagem mais para baixo, ou quer aumentar um pouco mais a base da árvore e a altura. Aí ela consegue, através das camadas, ir editando tudo, puxando a folhagem sem grandes dificuldades, e assim ela consegue pegar um asset que meio que estava pronto e criar uma variação. Então é interessante fazer isso para que você dê mais possibilidades para quem vai comprar. E tendo essas possibilidades de edição, abre mais espaço para que mais pessoas possam comprar. Porque se o asset já vem prontinho ali em PNG, complexo de editar, porque o PNG aí você não vem separado em camada, tudo mais, vem tudo junto, a pessoa já vai ter que ter um conhecimento de pixel art para editar. Se você já deixa tudo em camadinhas separadas, de forma que seja fácil a pessoa editar, vai fazer com que pessoas que não entendam de pixel art possam comprar, porque a pessoa vê lá, tem como editar. Então vou comprar porque eu posso pegar aquilo, fazer minhas modificações e pronto. Então é importante deixar o mais editável possível, porque às vezes a pessoa não quer utilizar daquele jeito que tá. Ela quer mudar para que no jogo dela fique algo diferente. Então todo o pacote de assets que você for colocar para vender, você tem que colocar muitas possibilidades. Não é só pegar um conjunto de imagem, colocar e pronto. As pessoas querem variedade, querem poder editar e adaptar aquilo para o jogo delas com facilidade. Ou também querem só pegar aquilo e já jogar. Então é importante que você, no seu pacote, você tenha um arquivo que possa ser editado de forma fácil, e você também tenha diferentes variações daquele asset para quem quer só pegar e já jogar para dentro do jogo sem fazer edições. Mas aí já vai ter uma série de variações que a pessoa pode utilizar. Que aí, por exemplo, numa árvore, você pode pegar uma árvore, uma única árvore, pode fazer com folhagens diferentes, por exemplo, folhagens amareladas, folhagens mais verdes, para representar ali um período mais seco, um período mais em que as folhinhas estão mais verdes, com frutas, com flores, uma versão sem folhas, uma versão da árvore mais seca, uma versão com neve e por aí vai. Ou seja, uma única árvore, você pode fazer uma série de variações. Assim como você pode trocar a posição dos galhos, trocar a disposição da folhagem e criar também variações para que a pessoa que comprar ela possa ter muitas opções dentro daquele pacote de assets.
Porque é muito importante, sempre que você vai comprar algo, você quer sair na vantagem. Você não quer comprar algo que tenha poucas possibilidades. Então você tem que vender algo. Então você tem que, além de deixar o mais editável, você tem que deixar o seu pacote de asset bem completo, bem cheio, bem robusto, para que a pessoa fale, não, eu comprei isso por tanto, por um valor X, e veio bastante conteúdo para eu poder utilizar, para eu poder editar, então valeu a pena. Paguei pouco, recebi muito. Então é muito importante isso, porque para que o seu comprador, a pessoa que compra esse asset, ele se sinta realmente na vantagem. Para que ele não compre e fale, veio pouca coisa, veio 3 árvores, paguei $5, veio 3 árvores, não valeu a pena. Agora, se vem várias árvores diferentes, vários modelos, tipos de árvores diferentes, variações das mesmas árvores, de variação de cor, variação de ambiente, de posicionamento de folhagem, diferentes espécies de árvores, plantas, tudo mais, aí sim vai valer a pena. Porque a pessoa pagou um valor e ela vai poder utilizar aquilo em várias situações diferentes, através da edição ou utilizando as próprias variações que já veio ali no pacote de assets. Então faça um pacote de assets que seja realmente robusto, não algo muito simplório com poucas coisas. Até mesmo porque algumas lojas de assets, como por exemplo a Unreal, ela exige que o seu pacote de assets tenha uma certa quantidade de recursos para poder ser aprovado. É inclusive a mais difícil de poder publicar lá. Outra coisa importante é você ter um estilo que seja interessante para que as pessoas vejam o seu asset e queira aquilo no jogo delas, porque ela precisa meio que se encantar com aquilo. Ela precisa ver vantagem em pagar por aquilo. Então a vantagem que você vai oferecer são as variações, possibilidades de edição, para que a pessoa possa utilizar aquele asset várias vezes em vários projetos, sem pagar muito, e assim valer a pena, vai economizar tempo para ela, que não precisa fazer, e nem vai precisar pagar um profissional. E você também precisa ter um estilo que tenha qualidade, seja bonito, para poder chamar a atenção. A pessoa olhar aquele asset e falar, nossa, que bonito, gostaria de fazer um jogo com esse visual. E aí ela fica mais disposta a pagar por aquilo. E onde que você pode vender os seus assets? Existem várias lojas que você pode vender assets, como por exemplo, tem o itch.io, que ele é mais conhecido por vender jogos, né? Mas dá para você vender assets por lá. Eu já vendi assets por lá também. Era um pacote de tileset, não era em pixel art, era em pintura digital, mas dá para vender lá. As vendas não são tão altas, pelo menos talvez se fosse pixel art até mais, porque eu fiz algo em pintura digital e era algo muito específico. Talvez pixel art tenha resultados melhores lá. Depois eu quero inclusive experimentar colocar mais assets lá em pixel art, para experimentar e ver se pixel art no itch.io funciona mais. É muito importante você fazer esses testes para ver onde que você vai investir mais o seu tempo de publicação. Eu não tenho tanto assets em 2D para vender. Eu tenho mais assets em 3D, que é o que eu vendo mais, inclusive, porque 3D tem mais possibilidades em termos de venda de assets do que o 2D, porque geralmente 2D, pixel art é mais voltado para jogo. O asset 3D você consegue vender ele para mais aplicações, né, como arquitetura, animação,
efeitos especiais, então o mesmo asset pode ser utilizado em diferentes aplicações. Então tem o itch.io, tem a Unity Asset Store, que é a loja oficial da Unity. É fácil, você não tem que pagar, no itch.io é o mais simples que tem para você vender. A Unity tem ali um cadastro que você tem que fazer, algumas coisas, também não é difícil de colocar para vender, mas eu acho o processo de upload dos arquivos um pouco complicado. Você tem que ter Unity, tem que ter um plugin que é o Unity Asset alguma coisa, que aí a partir dele você faz upload dos seus assets. Então é um pouco mais complicado de fazer o upload, pelo menos eu achei. Tem a loja da Unreal. Unreal é um pouco mais chatinha para você vender. O seu conteúdo ele tem que estar realmente denso, tem que ter bastante coisa para você conseguir vender. O meu asset de 3D, por exemplo, ele não foi aprovado porque não tinha quantidade suficiente de objetos. Depois eu quero até fazer algumas variações a mais de alguns recursos desse asset em 3D para poder vender na Unreal. É mais fácil fazer o upload, mas você precisa hospedar, pelo menos na época que eu coloquei, você precisa meio que hospedar o seu asset em algum local externo, algum site externo, para poder vender. Lá eles não tinham como hospedar esse recurso. E existem outras lojas também de assets que você vai encontrar por aí, seja lojas só de assets ou até mesmo lojas relacionadas com engines, como por exemplo tem a loja da Sierra, que é a produtora do Construct, tem a loja do Game Maker e por aí vai. Então dá para você colocar numa série de locais. E aí é importante você entrar nessas lojas e pesquisar por outros assets não só em pixel art, mas assets de forma geral e ver como que é as vendas. Ver ali o número de vendas, olhar, por exemplo, os comentários, ver o que as pessoas acharam, o que elas gostaram, o que elas não gostaram. É muito importante isso, você pesquisar comentários de outros produtos que estejam sendo vendidos na loja, porque a partir disso você consegue ter um parâmetro do que você precisa ter e o que você não pode ter. Então, lojas tem aos montes. E é importante você divulgar o seu asset, você criar o seu asset, organizar tudo. Você tem que criar uma série de imagens para vender esse asset, né, que é imagens demonstrativas. E aí é importante você divulgar redes sociais, Twitter é um bom lugar para desenvolvedores de jogos, tem uma cena de desenvolvimento de jogos bem grande no Twitter. Instagram, pode divulgar no YouTube criando vídeos, ou você pode até mesmo, enquanto estiver fazendo esses assets, você pode gravar todo o processo de criação deles, e aí você converte isso num time-lapse, e aí coloca lá no YouTube, TikTok, Instagram e por aí vai, para gerar um conteúdo de pixel art, atrair pessoas, faz publicação, divulga em grupos de desenvolvimento de jogos que te permitam divulgar isso, né, obviamente. E também você pode oferecer algo gratuito. Por exemplo, você vai trabalhar mais com tileset, você quer trabalhar nessa área criando tileset e criar assets em tileset. Crie alguns tilesets mais simplificados, porém gratuitos. Ou crie uma versão gratuita do tileset e uma versão mais completa com mais tiles, mais variações, mais variação de cores, de paleta de cores e por aí vai. E assim você tem o gratuito para atrair pessoas e o pago para você poder vender para elas, né? Então você consegue fazer esse processo, utilizar o gratuito para atrair pessoas e depois vender a versão paga para essas pessoas que se interessaram
pela versão gratuita. Bom, então é isso aí. Já tem tempo suficiente de assunto. Diga aí nos comentários o que você achou desse tema, se você acha interessante. Se você já vendeu algum asset na internet, se você tem experiência com alguma dessas lojas, qual loja que você teve melhor experiência, compartilha aí com a gente, para o pessoal saber um pouco da sua experiência. Conte um pouco mais, conte aí a sua história, qual o tipo de asset que você vende ou pretende vender ou já vendeu, em que tipo de loja. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, a sua contribuição para esse assunto. E é isso aí, e nos vemos. Se inscreva, obviamente, ative as notificações e nos vemos na próxima. Até mais!